Há boatos de que haveria acordo do presidente da Câmara com a esquerda para não pautar as privatizações. Nós precisamos retomar as privatizações. Parece que não há mais volta nessa relação entre o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, né? Maia disse que Guedes está desequilibrado e deveria assistir ao filme A Queda. O filme registra as últimas horas do regime nazista na Alemanha. Já faz algum tempo que a posição do ministro da Economia, Paulo Guedes, não é, digamos, confortável no governo Bolsonaro. Não foram poucas as vezes em que ele ou pessoas importantes da equipe dele acabaram contestados e até desautorizados pelo presidente da República. Ou seja, é inegável que o superministro, o posto Ipiranga, passa por dificuldades. A última confusão em que Guedes se envolveu aconteceu na quarta-feira. O ministro participou de uma coletiva de imprensa, uma tentativa de mostrar que as ideias dele ainda estão vivas dentro do governo e do Congresso. Mas o tiro pode ter saído pela culatra. Guedes acabou entrando em mais uma briga e foi taxado de desequilibrado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Aqui nesse episódio do 15 Minutos eu recebo a Jéssica Santana, editora de Economia da Gazeta do Povo em Brasília. A gente vai falar sobre esse processo que parece cada vez mais acelerado de desgaste do ministro Paulo Guedes. E ao longo da minha conversa com a Jéssica, você vai ouvir trechos de reportagens veiculadas pela TV Globo e também pela Globo News. Ô Jéssica, eu queria começar o seguinte, qual que é o histórico, né? E qual que foi o capítulo mais recente dessa briga entre Paulo Guedes e o presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia? Jéssica. A briga entre o ministro Paulo Guedes e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ela vem de meses, né, Márcio? E por vários motivos. A gente pode citar aqui que um dos principais motivos aí é a reforma tributária, né? O ministro da Economia, Paulo Guedes, ficou muito incomodado com o fato de líderes partidários e também o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não abrirem a hipótese da discussão do imposto sobre transações eletrônicas, sobre transações financeiras. Guedes, né, fala que o Maia interdita o debate da reforma tributária ao falar que não vai pautar aí a nova CPMF, né, que é aquele imposto sobre transações digitais que o ministro quer emplacar para poder desonerar a folha de pagamentos de todos os setores da economia. E o Maia, por outro lado, fala que é Guedes quem está interditando o debate da reforma tributária por insistir aí em propor uma nova CPMF. E a mais recente briga pública aí dos dois foi porque o ministro acusou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de ter um complô com a esquerda para não privatizar estatais. A gente lembra que o Guedes quer privatizar várias estatais, enfrenta resistências dentro do próprio governo, mas alguns projetos chegaram a ser encaminhados aí ao Congresso. Por exemplo, o projeto de privatização da Eletrobras, que foi encaminhado pelo governo no fim do ano passado, e desde então está ali na gaveta do presidente Rodrigo Maia, que não sequer colocou o texto aí para começar a tramitar na Câmara dos Deputados. Então, segundo o ministro Paulo Guedes, haveria aí um complô aí de Maia com a esquerda para barrar as privatizações do governo. Boatos de que haveria acordo do presidente da Câmara com a esquerda para não pautar as privatizações. Nós precisamos retomar as privatizações. Quando o Guedes falou isso, Maia rapidamente ele respondeu aí dizendo que Guedes está, ele foi à imprensa, né, para dizer isso, dizendo que o Guedes está desequilibrado e recomendou que o ministro assista o filme A Queda, né, um filme que retrata aí a derrocada aí do Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Essas foram palavras aí do Rodrigo Maia, né, chamando o ministro de desequilibrado e recomendando assistir o filme A Queda. Então a gente observa, Márcio, que uma briga que estava ali no debate de ideias, quer o CPMF, não quer o CPMF, o que a gente vai fazer na reforma tributária, sobre outros temas, agora ela já está indo bastante aí para o lado pessoal, né, com troca de acusações e ofensas pesadas, tanto entre Rodrigo Maia quanto Guedes, né, um acusando o outro, um acusa o outro de complô, o outro acusa o outro de desequilibrado, já virou realmente aí uma briga pessoal e pública. Isso falado aí publicamente na imprensa sem nenhum pudor, Márcio.
Alguns diriam talvez que a gente saiu um pouco das páginas econômicas e políticas e entramos nas páginas de fofocas e sites assim, e esse tipo de discussão que volta e meia aparece nas manchetes, né? Porque realmente ficou mais feia a discussão aí entre os dois. Mas eu queria saber o seguinte, Jéssica, será que essa situação, como você mesmo falou, né, passa pelo debate de ideias, vamos dizer assim, mas também vai para o lado um pouco mais pessoal, pode atrapalhar o trâmite das reformas, a agenda econômica do governo no Congresso, Jéssica? Com certeza, né? A gente lembra que esse ano de 2020 já foi um ano muito complicado por causa da pandemia, né? Então o governo teve que parar ali para resolver a questão. O governo e o Congresso, né, tiveram que parar aí para resolver a questão da pandemia e também agora por causa das eleições municipais que vão acontecer em novembro. Então o calendário já ficou, desse ano de 2020, já ficou muito curto. Mas claro que essas brigas, né, atrapalham muito aí a agenda econômica do governo. Um bom exemplo é o caso da reforma tributária, que tem 3 textos, né? A Câmara quer aprovar o seu texto, o Senado quer aprovar o seu texto e o governo quer aprovar o seu texto. Todos eles querem aprovar o seu texto, mas eles não conseguem, os 3, sentar e chegar aí a um consenso sobre qual seria a reforma tributária ideal e possível de ser aprovada no Congresso. Mas não é somente a reforma tributária, Márcia. A gente lembra que a reforma administrativa, né, acabou de ser encaminhada pelo governo ao Congresso e também está lá parada, por enquanto ela não começou a tramitar e não sabemos se vai começar a tramitar agora em 2020 ou se vai ficar para 2021. A agenda de privatizações, projeto da Eletrobras, não vai tramitar em 2020, isso já está certo e liquidado, vai ficar para 2021. PEC para cortar gastos, o governo está tentando ressuscitar ela agora nesse fim de ano, aprovar ela ainda nesse ano, mas também está muito incerto. Então, são várias agendas que não estão andando aí nesse segundo semestre. E a ideia sempre foi, né, destravar essas votações antes das eleições municipais, né, que acontecem em novembro. Essa sempre foi a ideia do governo e até mesmo do Congresso, o que eles chamavam ali de um plano de recuperação econômica pós-pandemia. Mas o que a gente vê é uma falta de acordo sobre vários temas, não somente sobre a reforma tributária, sobre vários temas. A proposta de reforma administrativa do governo é muito criticada, a agenda de privatizações tem muitas resistências, a PEC para cortar gastos tem muita resistência do funcionalismo, então a gente vê, na verdade, uma grande falta de consenso e as propostas parece que realmente não vão andar nesse ano de 2020. Se eles conseguirem aprovar alguma coisa até final do ano, vai ser realmente uma boa surpresa, porque o debate está muito interditado, uma palavra que vem sendo muito usada aí, tanto pelo Maia quanto pelo Guedes. Eu já disse há poucas semanas que jamais vou tirar dinheiro dos pobres para dar para os paupérrimos. Quem porventura vier propor para mim uma medida como essa, eu só posso dar um cartão vermelho para essa pessoa. Levantou um cartão vermelho. O cartão vermelho não foi para mim, esclarecendo todo mundo. A questão é a seguinte também, né, Jéssica? Não se trata apenas dessa briga com o Rodrigo Maia. O ministro Paulo Guedes vem sendo alvo constante até de fogo amigo, né? O chamado fogo amigo, ou seja, dentro do governo. Inclusive do próprio presidente, né? Vamos lembrar aí os capítulos mais recentes desse processo de fritura do ministro da Economia. O mais recente, né, o motivo aí mais recente da briga do Guedes com o presidente Jair Bolsonaro, aí é por causa do programa social Renda Cidadã, que já foi chamado de Renda Brasil, e agora está com esse nome aí de Renda Cidadã. O Guedes, né, a equipe econômica, queria unificar aí vários programas sociais existentes para criar o Renda Cidadã, né? Então o objetivo era acabar com programas sociais existentes, principalmente os considerados ineficientes, como o abono salarial, e usar o dinheiro desses programas, né, ineficientes para criar o Renda Cidadã. O Bolsonaro vetou essa ideia, inclusive ficou muito bravo com essa ideia, ameaçou até dar cartão vermelho, né, quem viesse com ideias que ele classifica como tirar dos pobres para dar aos paupérrimos, vetou também congelar aposentadorias e pensões, que também foi outra ideia que surgiu ali dentro do Ministério da Economia, né, congelar esses benefícios previdenciários, né, por até 2 anos. Só que todas essas ideias foram barradas pelo presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro falou que quer sim um programa social com a cara do governo Bolsonaro a partir de 2021, né? Programa esse que iria substituir o Bolsa Família, mas todas as ideias da equipe econômica elas têm sido vetadas aí, as ideias para financiar esse programa, da onde viria o dinheiro, né? Já que não há dinheiro no orçamento para financiar esse programa, da onde viria esse dinheiro? As ideias da equipe econômica vêm sendo barradas, né?
Tanto que elas vêm sendo barradas que o Renda Cidadã, né, que o presidente Bolsonaro falou, Renda Brasil, que era o nome que a equipe econômica estava trabalhando, ninguém se fala mais nesse governo, vamos mudar para Renda Cidadã, e quem vai cuidar do Renda Cidadã não vai ser somente a economia, vai ser a ala política do governo, a ala militar também vai dar seus palpites, e o senador Márcio Bittar, né, que por um acordo aí, vai ser quem vai apresentar a proposta oficialmente. Então ficou tudo dividido ali, a equipe econômica perdeu o seu poder. Essa foi a briga mais recente, mas a gente lembra, Márcio, uma outra briga que também aconteceu neste ano foi do Pro Brasil, aquele programa que era para incentivar obras públicas, né? Que o Guedes sempre foi contra, mas os ministros militares, o ministro Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, queriam tirar do papel. Foi uma brigaiada pública ali sobre isso, vai tirar esse programa do papel, não vai. No final das contas, nesse caso, Bolsonaro ouviu o Guedes e o próprio Brasil, não se fala mais nisso, não saiu do papel. Mas no caso do programa social Renda Cidadã, a situação para a equipe econômica foi ao contrário, ela não vem sendo ouvida, Márcio. Pois é, e aí que eu queria chegar, né? Quer dizer, depois de toda essa confusão do Renda Cidadã, como a gente falou aqui, inclusive nessa semana no 15 Minutos, veio essa proposta de usar parte dos recursos do Fundeb, também do pagamento de precatórios, né, para financiar esse futuro programa Renda Cidadã, a marca social do governo Bolsonaro. Só que aí, Jéssica, vem o ministro da Economia, o Paulo Guedes, dizer que essa proposta do Fundeb dos precatórios não contou com o aval da equipe econômica, é isso? Exato, ele falou isso numa coletiva de imprensa, inclusive uma coletiva de imprensa que nem era para falar sobre isso e que nem era para o ministro Paulo Guedes aparecer, era uma coletiva de imprensa sobre os dados do CAGED, ali sobre o mercado formal de trabalho. O ministro apareceu de surpresa nessa coletiva e começou a esclarecer esses pontos, porque realmente, é como você falou, o governo anunciou nessa semana, né, o governo anunciou aí a criação, que vai propor aí ao Congresso criar o Renda Cidadã, e para criar o Renda Cidadã ele vai usar parte do recurso do Fundeb e dos precatórios, né? Precatórios é quando, por exemplo, um cidadão entra na justiça para cobrar o governo sobre alguma dívida, alguma coisa irregular que o governo fez, aí ele ganha na justiça, não há mais possibilidade de recursos, né, o chamado trânsito em julgado, ganha em definitivo na justiça, então o governo, seja federal, estadual, municipal, é obrigado a ressarcir o cidadão aí, ou a empresa, né? Então, quando o governo é obrigado a ressarcir o cidadão ou a empresa, é chamada aí de precatórios. Então, o governo apresentou essa ideia de usar realmente aí o Fundeb e os precatórios para financiar o Renda Cidadã. Isso pegou muito mal no mercado financeiro. O mercado financeiro não gostou, queria que fosse cortada outra despesa, né? Porque a gente lembra que a lei de responsabilidade fiscal, mas ela obriga aí o governo, quando vai criar uma nova despesa permanente, como é o caso do Renda Cidadã, né, que ele corte uma outra despesa em valor equivalente. E o que o governo está propondo, na verdade? Pegar essas despesas com precatórios e empurrá-las para frente. Eu vou colocar um limite, vou pagar só até certo valor em 2021 de precatórios, para sobrar dinheiro para o Renda Cidadã, e vou jogar essa despesa de precatórios para frente. O famoso eu devo, não nego, pago quando puder. Isso foi muito mal visto pelo mercado financeiro, que o mercado financeiro queria realmente que a LRF fosse aí respeitada. Então o governo fez uma manobra ali, uma contabilidade criativa. E o ministro Paulo Guedes fez muita questão aí numa coletiva de imprensa de deixar claro que isso não foi, na verdade, uma ideia da equipe econômica. Não pode ser financiado por um puxadinho, por um ajuste. Não é assim que se financia um Renda Brasil. É com receitas permanentes. Nós sabemos que precatórios são dívidas líquidas e certas, transitadas em julgado. Ninguém vai botar em risco a liquidação de dívidas do governo brasileiro. O governo vai pagar tudo. Agora, ele tem que examinar quando há despesas crescendo explosivamente. Não para financiar programas, porque aquilo ali não é justamente um crescimento explosivo e não é regular, não é uma fonte saudável, não é uma fonte limpa, não é uma fonte permanente, previsível. Ele queria, sim, rever a questão dos precatórios, porque o ministro fala que existe uma indústria aí dos precatórios, né? Ele desconfia que pode ter muitas ilegalidades, aí ações ilegais correndo na justiça. Ele queria rever, fazer um pente fino nos precatórios, mas não usar os precatórios para financiar o Renda Cidadã, como foi proposto pelo governo através do senador Márcio Bittar. Mas é fato que o governo propôs isso, quem falou, quem anunciou foi o senador Márcio Bittar, mas o senador estava no Palácio do Alvorada, dentro, né, da residência oficial do governo,
ao lado do presidente Jair Bolsonaro. Então foi uma ideia apresentada como do governo, mas que não teve o aval da equipe econômica, Márcia. E aí fica a pergunta inevitável, né, para a gente fechar aqui essa conversa, né? Fogo amigo no governo, com essa clara disputa entre alas, aí, o ministro da Economia de um lado e a parte política, enfim, e diz o senador Márcio Pitarnik que com o apoio do presidente Bolsonaro, tal, do outro. A oposição interna, a oposição e a briga com o Rodrigo Maia. A pergunta é inevitável, né? Até quando o Paulo Guedes vai aguentar? Há rumores de alguma saída dele ou por enquanto não, Jéssica? Rumores sempre existiram, Márcio, inclusive principalmente vindo do Palácio do Planalto, onde o Paulo Guedes começou ali alguns inimigos ou alguns desafetos, para falar uma palavra mais leve, mas tem muitos desafetos dentro do governo, isso é inevitável, isso está claro publicamente. Então, esses rumores sempre existiram. Do lado do Ministério da Economia, né, que eu acompanho mais de perto, que eu cubro aí pela Gazeta do Povo, os auxiliares deles não falam em saída, aí, pelo menos em pedido de demissão, né, do ministro Paulo Guedes. O que eles dizem sempre, mas que sempre ponderam, que a economia, o Ministério da Economia, não abre mão do teto de gastos, que é aquele mecanismo ali que limita o crescimento das despesas do governo à inflação, né? A equipe econômica considera esse mecanismo aí o principal pilar fiscal da nossa economia, diz que é esse mecanismo que garante aí a confiança que os investidores ainda têm na economia brasileira. Esse mecanismo também estaria ajudando aí a manter os juros e a inflação baixa, ou seja, a economia mais ou menos está aí sob controle, em ordem, tem a questão do desemprego, mas a inflação e os juros pelo menos estão aí estão mais ou menos em ordem, e a equipe econômica fala que não abre mão do teto de gastos, mas há uma pressão muito grande dentro do governo, inclusive no Congresso, para furar o teto de gastos, para que o governo possa se endividar mais, possa gastar mais aí com obras, com programas sociais. Então há essa pressão, o governo não abre mão do teto de gastos, e esses auxiliares aí do ministro da Economia falam que caso o presidente Bolsonaro ceda a esses pedidos e resolva furar o teto de gastos, aí sim o ministro Paulo Guedes poderia vir a pedir demissão, porque essa é uma questão que ele não abre mão. Mas por enquanto, nessa questão do teto de gastos, tudo isso que tem sendo costurado, as outras propostas estão respeitando o teto de gasto. Há ali uma certa contabilidade criativa, jogar precatórios, não pagar em 2021, pagar mais para frente, porém o teto de gastos vem sendo respeitado, né? Vamos ver até quando. Então os rumores existem, mas por enquanto o ministro Paulo Guedes realmente continua ministro, mas já não é mais aquele super-ministro, aquele posto Ipiranga que a gente via lá no começo do governo Bolsonaro em 2019, Márcio. Com certeza não. Jéssica, obrigado por participar mais uma vez aqui do 15 Minutos. Até a próxima. Muito obrigada, Márcio. Até a próxima. Ponto final nesse episódio do 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Escrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção. A montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!